Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 42. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: se fosseis filho de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois é da parte de Deus. É da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis. Hoje o Senhor dirige duras palavras aos judeus. Não há quaisquer judeus, mas precisamente aqueles que abraçaram a fé. Jesus falou aos judeus que acreditaram nele, João 8,31. Sem dúvida, este diálogo de Jesus reflete o início daquelas dificuldades causadas pelos cristãos judaizantes na primeira hora da igreja. Como descendiam de Abraão segundo a carne, esses tais discípulos de Jesus consideravam-se acima não somente dos gentios que viviam longe da fé, mas também acima de qualquer discípulo não judeu participe da mesma fé. Diziam eles: nós somos descendentes de Abraão, João 8,33. Nosso pai é Abraão, versículo 39. Só temos um pai, Deus, versículo 41. Apesar de serem discípulos de Jesus, temos a impressão de que Jesus nada representava para eles. Nada acrescentava ao que já possuíam. Mas é aí mesmo que se encontra o grande erro de todos eles. Os verdadeiros filhos não são os descendentes segundo a carne, mas os herdeiros da promessa, isto é, aqueles que creem. Romanos 9, 6 ao 8. Sem a fé em Jesus, não é possível que alguém alcance a promessa de Abraão.
Assim sendo, entre os discípulos não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, porque todos são irmãos pelo batismo. Gálatas 3, 27 ao 28. Não nos deixemos seduzir pelo orgulho espiritual. Os judaizantes se consideravam superiores aos outros cristãos. Não é necessário falar aqui dos irmãos separados, mas pensemos em nós mesmos. Quantas vezes alguns católicos se consideram melhores do que os outros católicos porque seguem este ou aquele movimento, porque observam esta ou aquela disciplina, porque obedecem a este ou aquele uso litúrgico, uns porque são ricos, outros porque estudaram mais, uns porque ocupam cargos importantes, outros porque vêm de famílias nobres. Gostaria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Deus guia a sua igreja, a apoia mesmo e sobretudo nos momentos difíceis. Bento 16. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Hoje, quando estão faltando poucos dias para a Semana Santa, o Senhor pede-nos que lutemos para viver coisas concretas, pequenas, mas às vezes não fáceis. Ao longo da reflexão, as iremos explicando. Basicamente, trata-se de perseverar na sua palavra, que importante é referir nossa vida sempre no Evangelho. Podemos nos perguntar: o que faria Jesus nesta situação que devo afrontar? Como trataria a esta pessoa que me custa especialmente? Qual seria a sua reação ante esta circunstância? O cristão deve ser, segundo São Paulo, outro Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. O reflexo do Senhor na nossa vida de cada dia, como é? Sou o seu espelho? O Senhor assegura-nos que, se perseverarmos na sua palavra, conheceremos a verdade e a verdade nos fará livres. João 8,32. Dizer a verdade não sempre é fácil. Quantas vezes, se nos escapam pequenas mentiras, dissimulamos, fazemos como se não ouvíssemos. Não podemos enganar a Deus. Ele vê-nos, nos contempla, nos ama e nos acompanha no nosso dia a dia. No 8º mandamento, ensina-nos que não podemos fazer falsos testemunhos, nem dizer mentiras, por pequenos que sejam, ainda que podem parecer insignificantes. Tampouco tem cabimento as mentiras de piedade. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Mateus 5,37. Nos diz Jesus em outro momento: a liberdade, esta tendência ao bem, está muito relacionada com a verdade. Algumas vezes não somos suficientes, livres, porque na nossa vida há como um duplo fundo, não somos claros. Temos de ser contundentes. O pecado da mentira nos escraviza. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias. João 8,42. Diz o Senhor. Como se concreta nosso interesse diário por conhecer o Mestre? Com que devoção lemos o Evangelho, por pouco que seja o tempo de que dispomos?
que posso deixar na minha vida, no meu dia? Os que me veem poderiam dizer que leio a vida de Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.